Olá, turma! Tudo bem? Aqui é o professor Valdir e na aula de hoje a gente vai continuar falando de proporção. Mais especificamente na aula de hoje a gente vai falar sobre regra de 3 simples para resolver com grandeza direta e inversamente proporcionais. E a gente vai usar essa proporção com letra agora, a gente vai usar então a regrinha de 3, beleza? Para a gente poder relembrar como a gente faz uma regrinha de 3, eu trouxe situações problemas, duas situações, uma direta e uma inversamente proporcional, mas a gente vai relembrar como a gente vê isso. Vamos lá? Com 600 gramas de farinha de trigo, eu e meu irmão fazemos 50 biscoitos. Quantos biscoitos poderemos fazer com 1.800 gramas de trigo? Então a gente vai fazer uma tabelinha, pessoal, aonde fique grama de um lado da tabela e aonde fique biscoito do outro lado da tabela, beleza? Então nós temos assim, ó, gramas, biscoitos. A gente não sabe a quantidade de biscoito que é para 1.800 gramas, ó. 600 gramas de farinha, eu faço 50 biscoitos. 1.800 gramas de farinha, eu faço, não sei ainda, tá? Agora a gente vai ter que identificar se aumentou ou diminuiu a grandeza. Se eu tinha 600 gramas e fui para 1.800 gramas, aumentou ou diminuiu a quantidade de gramas? Isso, aumentou. Beleza? Se aumentou a quantidade de gramas, você faz a pergunta, ó. Aumentei a quantidade de gramas. Eu vou fazer mais ou menos biscoito? A gente vai fazer mais biscoitos. Observe que as duas flechinhas ficaram para o mesmo lado, ó. As duas ficaram para cima, as duas aumentaram. Então a gente chama essa grandeza de grandeza diretamente proporcional. E nós temos com isso, pessoal, que nessa grandeza, olha lá, ó, as setas com o mesmo sentido indicam que as duas grandezas são diretamente proporcionais. A gente vai resolver ela do jeito que está. A gente vai copiar o 600 sobre 1.800 e o 50, a gente vai representar esse ponto de interrogação pelo x. Beleza? Vamos olhar como vai ficar? Nós temos aqui, pessoal, ó, que o 600 sobre 1.800 e o 50 sobre x. Produto dos extremos pelos meios. Então, 600 vezes x, tá? Ah, tá. Lembrei que também existe uma forma que você pode, como os dois números aqui ó, terminam em zero, eu vou simplificar antes de fazer a conta, para a gente não ficar carregando esse monte de zero. Ó. Eu tenho dois zeros aqui, eu vou cortar os dois zeros nos dois. Beleza? E com isso a gente tem 6 sobre 18. Fica mais fácil fazer a conta agora. Ó. Nós temos que 6 produto dos extremos pelo produto dos meios, e a gente chega nisso aqui, ó. 6x igual a 18 vezes 50. Produto dos extremos pelo produto dos meios. Tudo bem? Nós temos que 18 vezes 50 dá 900. E o 6, o número que está com a letra, sempre vai para baixo. Sempre vai ficar embaixo. Então, ó, 18 vezes 50 é 900 e o 6 passou dividindo. 900 dividido por 6 é 150. Com isso, pessoal, a gente descobriu que dá para fazer 150 biscoitos. Beleza, pessoal? Essa é a grandeza diretamente proporcional. Agora a gente vai olhar também para quando a grandeza for inversamente. Mas vamos identificar se a gente consegue ver se ela é inversa, né? Como a velocidade é 80 km por hora, lembra lá que 80 km por hora é uma razão já. Um carro faz um percurso de 50 minutos. Se a velocidade aumentar para 100 km por hora, quanto levará para ele fazer o mesmo percurso? A gente quer fazer a mesma viagem com uma velocidade maior. Então vamos colocar de um lado, pessoal, a velocidade da tabela e do outro os minutos, na ordem que aparece. Ó. Eu tenho que 80 km por hora em 50 minutos. Eu tenho que 100 km por hora, eu não sei em quantos minutos. Eu sei que de 80 para 100 aumentou a minha velocidade. Eu sei que de 50 para x, ó, vamos pensar agora, ó, se eu estou fazendo a mesma viagem, correndo mais, eu vou levar mais tempo ou menos tempo? Tá? Se eu fazer a viagem de 80 km por hora, eu fazia em 50 minutos, agora eu quero fazer essa viagem em 100 km por hora, estou correndo mais, eu vou levar mais ou menos minuto? Isso, menos minuto, porque pensa um exemplo, ó, você vai andando da porta da sua casa até o portão, depois você vai correndo da porta da sua casa até o portão. Você vai fazer em menos tempo, tá? Então, em menos tempo.
olha as pontas das flechas, elas estão em sentidos contrários, ó, uma para cima e uma para baixo. Então a gente chama essa grandeza de grandeza inversamente proporcional. Olha lá. As setas com sentidos opostos indicam que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Beleza, pessoal? Então, vamos resolver. Quando a gente quer resolver uma grandeza inversamente proporcional, a gente inverte uma das duas. Então, nós tínhamos lá 80 sobre 100, a gente inverteu, ó, virou 100 sobre 80. E a outra a gente prevalece do jeito que está. A gente inverte uma apenas. A gente inverteu a primeira, beleza? E a gente vai simplificar aqui de novo, ó. Vamos usar, ó, os dois terminam em zero, ó. Vou cortar esse zero aqui, beleza? Olha lá. Agora ficou 10 sobre 8 e 50 sobre x. Faço o produto dos extremos pelos produtos dos meios. Então, vai ficar 10x igual a 50 vezes 8. 50 vezes 8 é 400. O 10 que está multiplicando, ele passa dividindo. E com isso, a gente descobriu que a gente vai fazer essa viagem em 40 minutos. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Essa é a regra de 3 simples, utilizando grandeza diretamente e inversamente proporcional. Ou, né? Ou inversamente proporcional. Beleza, pessoal? Até a próxima, que a gente vai falar de divisões de proporções. Vamos lá?